É, Estamos aqui comemorando o 40º, 60º, 46,9, 469 anos da generosa, acolhedora, hospitaleira capital de São Paulo de Piratininga, fundada por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, homônimo do meu pai, José de Anchieta Pinto. E eu na maior felicidade, porque eu tenho 4 filhos paulistanos e um neto. O Vladimir, a Clarice, a Cecília e o Arthur, e o neto Pedro. Eu tenho outros 4 netos que nasceram em Milão, caso de Stella, Ana e Júlio, e em Annecy, na França, caso do Nolan. Pois bem, viva São Paulo! Eu me sinto em casa aqui, uma cidade hospitaleira, e me congratulo com cada momento, com o fato de ter sido escolhido para ser cidadão paulistano oficialmente. Então, um projeto do vereador Quito Formiga, filho de Anabel Formiga e de Euríclides Formiga, que foi quem me inventou para o jornalismo, me levando para a Folha de São Paulo em junho de 1970 e me conseguindo um emprego lá com Cláudio Abramo, grande jornalista do século XX. A minha paternidade jornalística está aí consagrada. Bom, meus amigos, hoje num dia muito festivo, São Paulo parou para comemorar sua festa de aniversário. Eu quero dizer que nós somos obrigados a tratar de um assunto fúnebre, trágico, tétrico. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a tragédia humanitária do povo Yanomami, a respeito da qual eu falei ontem, no vídeo que fiz e que eu pus no ar aqui. Neste momento em que os bolsonaristas repetem mentiras sobre a invasão venezuelana, até de índios lá da Venezuela, e de um índio da Bolívia. Cara, esse índio andou na floresta, hein? Quer dizer, a ignorância bolsonarista é que extravanca o progresso. Bom, vamos refrescar um pouco, já que os bolsonaristas gostam de mentir, tanto que consideram o seu ídolo um mito, ou seja, uma mentira. Mito quer dizer mentira, né? Eu vou ler um texto que foi publicado esta semana pelo grande Lira Neto, biógrafo de Padre Cícero, de Getúlio Vargas e outros tantos, um grande biógrafo, que ele publicou no jornal lá do Diário do Nordeste, lá de Fortaleza, um texto, como o Bolsonaro planejou extinguir a reserva Yanomami. Eu não gosto mais, eu não tenho lido textos aqui, mas eu tirei alguns trechos do texto do Lira Neto, e para ser justo e dar a devida autoria a quem merece, eu vou aqui contar com a sua paciência para que vocês contem com a minha leitura do texto do Lira Neto. Lira Neto conta que o plano de genocídio do Bolsonaro em Roraima, no território indígena Yanomami, o maior do Brasil, teve início há cerca de 30 anos. Em 19 de outubro de 1993, uma terça-feira, em Brasília, o deputado Jair Bolsonaro, do Partido Progressista Reformador, PPR, legenda então liderada nacionalmente por Paulo Maluf, apresentou na Câmara Federal um projeto de decreto legislativo. Protocolado sob o número 365, a proposição buscava tornar sem efeito um decreto presidencial homologado no ano anterior pelo presidente Fernando Collor de Mello, sob recomendação da Fundação Nacional de Assistência ao Índio, FUNAI, criando a reserva Yanomami. O projeto de Bolsonaro, que à época exercia o primeiro mandato de deputado federal, tinha apenas 2 curtos artigos. Primeiro artigo: torna sem efeito o decreto de 25 de maio de 1992, que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Yanomami. O segundo artigo diz o seguinte: este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Publicado na edição do Diário do Congresso Nacional de 10
de novembro de 1993, o projeto de Bolsonaro para a extinção da reserva Yanomami dormitou nas comissões internas da Câmara e, aparentemente natimorto, foi arquivado ao final da legislatura, conforme previsto no artigo 105 do Regimento da Casa. Em 1995, reeleito como o terceiro deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, Bolsonaro solicitou o desarquivamento do projeto anterior e conseguiu esse feito. Meus amigos, o Congresso realmente é o fim da picada, né? Aprovar um projeto desse, não aprovou, mas ele desarquivou a proposição, conseguiu isso, o que é um absurdo, né? O relator foi um deputado chamado Elton Ronald. Anotem esse nome porque faz parte dos suspeitos de genocídio. Eu vou explicar o que quer dizer genocídio para você, graças a outro texto que eu li aqui na internet, né? O deputado Elton Ronald, do Partido Social Cristão, PSC de Roraima, ex-diretor de uma madeireira e dono de uma empresa de mineração, deu parecer positivo em 2017, deu um parecer positivo ao projeto, e em 2017, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, pelo Partido Social Liberal, anota essa aí, Luciano Bivar, você era o presidente do partido, hein? Bolsonaro deixou claro o propósito da combate aos povos originários. Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena, anunciou. Bom, enfrentada a imbecilidade bolsonarista com fake news a respeito de uma possível invasão venezuelana ou boliviana, né, da reserva, eu quero ainda concluir o texto do meu amigo Lira Neto, que no cargo de presidente em 2020 Bolsonaro propôs um projeto de lei 191, o projeto de lei do genocídio, como batizado pelos adversários, também assinado pelos ministros das Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, e o da Justiça, Sérgio Moro. Sérgio Moro, você não cansa de nos envergonhar, Sérgio Moro, autorizando o garimpo e agronegócio em áreas indígenas. Em 2021, 28 anos depois de ter dado entrada na Câmara do projeto para a extinção da reserva Yanomami, Bolsonaro esteve pessoalmente numa área de garimpo ilegal instalada dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Bem ali ao lado, os Yanomamis definhavam. Na ocasião, o ex-presidente pagou as contas da viagem e da confraternização com os garimpeiros, R$163 mil com o cartão corporativo, que, aliás, encerrando aqui o texto do Lira Neto, eu cortei certos, eu não li todo, deveria ler todo, mas demoraria muito tempo, porque eu tenho mais texto aqui para ler. O cartão corporativo está em moda, né? Todo dia tem uma porção de novidades da família Bolsonaro com cartão corporativo. Bom, como eu disse que ia explicar a origem da palavra genocídio, eu recorro ao desembargador aposentado, meu querido amigo e instrutor na área jurídica, Walter Maierovitch. Walter escreveu o artigo no UOL, citando o jurista Rafael Lemkin, como Walter de origem judaica. O Walter explica que geno, do grego, etnia, raça, família, Icídio, do latim, assassínio, massacre, compõe a palavra e, portanto, Flávio Dino, segundo o artigo do Walter Maierovitch, acertou na mosca na definição de genocídio. O Tribunal Penal Internacional, que eu sugiro para esses bandidos, que a justiça brasileira não tem competência para julgar isso, não tem coragem para julgar isso, não tem isenção para julgar isso, tem, segundo o Walter, competência para processar e julgar os crimes de genocídio, de guerra contra a humanidade e de agressões internacionais. O Walter disse que a tragédia dos Yanomamis comove internacionalmente e, não tenham dúvidas, o Ministério Público, junto ao TPI, não ficará de braços cruzados diante dos crimes e genocídios consumados em Roraima. Bom, meus amigos,
Em entrevista ao jornal Globo, publicada na edição de internet de hoje, a deputada federal Joênia Wapichana afirma que a tragédia era anunciada, que ela avisou ao novo bonzinho, ao novo democrata, general Hamilton Mourão, puxa-saco de Bolsonaro como vice dele e, sobretudo, do coronel Brilhante Ustra, torturador mó da ditadura militar, né? Ainda dentro do campo da tragédia, vamos aqui sair um pouco da tragédia humanitária dos Yanomamis para falar de um sequestro, de uma morte, de uma família inteira, 10 pessoas da mesma família no Distrito Federal por causa de dinheiro. Dinheiro, imagina, para compra de imóveis. Isso lembra quem? Lembra quem? Não, mas não é o caso. O caso foram bandidos comuns, como bandidos comuns são muitos deles envolvidos naquele episódio grotesco do quebra-quebra na capital federal, nos 3 poderes, né? 10 pessoas foram mortas e até um menor de 17 anos chegou a ser detido, mas liberado por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a polícia vai investigar tudo o que aconteceu com a colaboração dele, né? Bom, vamos mudar de assunto, né? Porque o Lula não desiste de cometer os erros históricos do PT e foi à Argentina, onde anunciou que o BNDES brasileiro está financiando obras na Argentina. A Argentina está falida. Ele disse que a economia argentina está é uma beleza, viu, Lula? Você realmente entende de economia. Pois bem, o Lula disse também que o afastamento de Dilma e a posse do Temer foram um golpe. Não é verdade. Sabe quem assinou o impeachment de Dilma? Foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, amigo da família Lula, nomeado pelo Lula e fiel ao PT e ao Lula. Não tem mais ninguém que pode ser responsabilizado tanto quanto ele. E além do mais, ele rasurou a Constituição para que Dilma pudesse fugir da obrigação de se retirar de qualquer cargo público durante 8 anos. Ao contrário, tentou disputar uma vaga no Senado por Minas Gerais e foi escorraçada pelo eleitor mineiro, ou seja, por seus conterrâneos. Ô Lula, para de ficar tentando reescrever a história da mesma forma que os bolsonaristas, porque isso não termina bem. Você está sabendo que não termina bem. Você já foi para cadeia por causa disso. E não adianta ficar dizendo que foi injustiçado. E o Bolsonaro perdeu a eleição por causa disso, de mentira. Para de mentir, Lula! Bom, aliás, para de mentir, Daniel Alves. Daniel Alves, segundo a advogada de sua vítima, da moça que o acusou de estupro em Barcelona, numa boate, não usou preservativo no estupro de que é acusado pela espanhola. Aliás, por falar nisso, cadê o Tite, hein? Eu não vi o Tite vir a público explicar por que ele convocou esse senhor, aliás, senhor é o termo certo, ele é um senhor, né? Para a seleção. Ele deu uma resposta grosseira a uma pergunta de uma repórter, porque essa repórter disse que a maioria dos usuários de redes sociais repudiava a convocação, né? E dessa forma ofendeu inclusive as pessoas que repudiavam. E agora, Lula? Cadê o Santinho, Daniel, o tocador de pandeiro? Ele disse, se for para tocar pandeiro, eu vou tocar. Ele confundiu o quê? O quê? O que é isso? Um cara acusado. Aliás, no rastro de Cuca, de Robinho, que foi condenado e pode cumprir pena, ou no Brasil ou na Itália, onde ele foi condenado, né? A onda machista que assola o mundo, mas principalmente o futebol brasileiro. CBF não tem explicações para o seu lateral direito no fracasso do Catar, o Tite. Ô Tite, vai te catar. Bom, o general Tomás Paiva, que assumiu o comando do Exército sob a nomeação do Lula, agiu rapidamente e substituiu o coronel Mauro Cid, bolsonarista de carteirinha, ex-ajudante de ordens, que ia comandar
um batalhão em Goiânia, muito perto do Distrito Federal. Felizmente não vai mais, foi nomeado um substituto para ele. O Palmeiras ganhou de 2-1 da América de Minas e é bicampeão da Copinha de São Paulo. Eu não gosto desse negócio de bi e tal, porque bi para mim são 2 seguidos, né? Mas tudo bem, Palmeiras é bicampeão, se convencionou que é bicampeão e foi. Agora eu vou contar uma notícia muito boa, viu? Como é bom ter amigo, né? O grande pintor paraibano, talvez o maior do Brasil atualmente, João Câmara Filho, escreveu um livro em que ele se revela também um grande ficcionista. E ele ilustra no livro, uma edição do Zé Mário Pereira, da Top Books, os contos com quadros e desenhos, da autoria dele. Num desses contos, chamado Maia, ele conta a história fictícia de uma pesquisadora americana que fez o trajeto do Joseph Conrad pelo Rio Congo para escrever o seu romance Heart of Darkness, No Coração das Trevas, que se transformou naquele filme Apocalipse Now, com Marlon Brando no papel do Coronel Kurtz. Pois bem, a viagem do Coronel Kurtz foi repetida pela Maia em companhia do protagonista do conto, que é um rapaz guia turístico lá no Congo. Eu, quando fiz o 2 Dedos de Prosa com João Câmara, eu aconselho que você reveja, porque realmente é um programa espetacular, eu lembrei o Borges e o Conrad, porque eu fui entrevistar o Borges, e o Borges me falou assim, olha, a imprensa é uma invenção maligna, porque acaba com a literatura. Bom, era no tempo do Palimpsesto, era a opinião do velho Borges, né? E ele dizia, eu, por exemplo, não leio mais, eu só releio. Eu releio o Euclides, eu perguntei para ele, mas senhor Borges, Euclides, o senhor lê em português? Não, eu leio Euclides, Euclides da Cunha, os Sertões, né? E disse também para mim, olha, releia Conrad. Eu cheguei em São Paulo, comprei todos os livros do Conrad, inclusive Heart of Darkness, né? E revi o filme do Coppola e tudo mais, né? Pois bem, chego em casa das férias, abro um pacote, não era um pacote, era um caixote grande, estava emoldurado o quadro que ilustra o conto da Maia, que reproduz o Conrad dançando com uma nativa congolesa à beira do rio. Meus amigos, é bom ter amigo, viu? É muito bom ter amigo. Por falar nisso, mando aqui um beijo, um abraço muito especial à senhora Ione Orro, que esteve aqui ocupando um pouco uma das minhas vagas no estacionamento do meu prédio, e que o marido dela, Luiz Felipe, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terra da minha querida amiga Raquel Naveira, o casal se disse meu fã, né? Eu mando aqui um abraço para ela, para o Luiz Felipe, e aproveito aqui o embalo, mando também para Raquel Naveira eu me lembrei agora do Humbertinho Néder. Ô Humbertinho, por onde andará o Humbertinho, hein? Filho do senador Humberto Néder, que já não está mais entre nós. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!